Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Esse é mais uma videoaula do nosso videobook sobre fisiologia humana. Para quem está acessando pela primeira vez nosso canal e encontrou essa aula aleatoriamente, é bom a gente ressaltar que a ideia desse videobook é fazer uma compilação do livro do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Então, portanto, essa videoaula é uma aula destinada para alunos de graduação em Educação Física, que é a minha área de intervenção. Então, a gente tenta focar bastante na formação em Educação Física e, basicamente, o livro do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Então, basicamente é isso, só para deixar claro. Mas caso queiram aprofundar em algum assunto ou queiram tratar de outro assunto, deixa um recado no nosso canal ou manda uma mensagem no Instagram que a gente tenta elaborar em um outro momento, né, outro videobook, temas mais aprofundados que o Guyton às vezes trata com uma certa superficialidade. A gente vai perceber que até agora, até nesse próximo tópico, que a gente vai falar sobre sistema muscular, vai continuar o sistema muscular, que é a nossa parte 3 do nosso videobook do sistema muscular. A gente vai estar falando sobre hipertrofia muscular, e se a gente fosse basear somente no Guyton, a gente veria pouca coisa sobre a hipertrofia. Então eu busquei outras informações para dar um pouquinho mais de densidade à aula, até porque é interesse do aluno de Educação Física um pouco mais de conhecimento sobre essa área. No livro de Fisiologia do Guyton tem poucas informações, então a gente traz mais algumas informações de outros autores que tratam com maior densidade o conteúdo. Tá certo? Então vamos lá, vamos continuar. A gente falou nas aulas passadas de sistema muscular, nós falamos da anatomia macroscópica, falamos dos tecidos conjuntivos que fazem o invólucro do músculo estriado esquelético, falamos dos tipos de célula muscular, falamos dos tipos de contração, falamos da contração muscular, especificamos a contração muscular. E agora a ideia é falar sobre hipertrofia, hiperplasia e atrofia muscular. Basicamente, quando a gente fala de hipertrofia muscular, que é um grande interesse na área de educação física, né? As pessoas hipertrofiarem, as pessoas vão para a academia para hipertrofiar músculo, as pessoas fazem exercício para tentar hipertrofiar músculo. Mas o que é essa hipertrofia? Né? A hipertrofia nada mais é que o aumento da massa muscular, isso todo mundo já sabe. A gente não tem dúvida de qual é o conceito dessa hipertrofia muscular. É o que todo mundo, é que a maioria das pessoas desejam quando vão para a academia ou quando fazem atividade física, é o aumento dessa massa muscular através do aumento da fibra ou o aumento da seção transversa do músculo. Como que se dá esse aumento, né? Esse aumento se dá de duas formas, ou a chamada hipertrofia miofibrilar, que é a partir do aumento do tamanho e do número de miofilamentos, finos e grossos, actina e miosina, titina, né? Então vai se formar mais sarcômeros no músculo, em série ou paralelo, então essa é chamada hipertrofia miofibrilar, ou a hipertrofia sarcoplasmática, que é o aumento do conteúdo de fluidos. E aí se aumenta o glicogênio, se aumenta as reservas de aminoácidos, se aumenta as reservas de ácidos graxos, se aumenta a quantidade de água, gerando um aumento sarcoplasmático dessa fibra muscular. Então a gente tem dois tipos de hipertrofia, então a hipertrofia miofibrilar e a hipertrofia sarcoplasmática. Né? Algumas considerações nesse artigo de Schofield fala que o aumento dos sarcômeros em série se dá mais pelas contrações excêntricas e o aumento do número de sarcômeros em paralelo se dá a partir das contrações concêntricas. É uma especificidade que ele coloca lá, que ele coloca no artigo, que foi publicado em 2010, ele faz essa diferenciação. Em termos de causa, né, quando eu olho para o livro do Guyton, ele traz causa, síntese proteica maior que a degradação proteica. Essa é a causa principal
que o Guyton explora. E explora também um pouco da redução do fluxo sanguíneo local, que é a hipóxia, né? Mas aí quando a gente vai para esse artigo do Schofield, ele já traz algumas explicações do que poderia provocar essa maior síntese proteica em relação à degradação proteica. E ele fala de causas que são geradas pelo aumento da demanda, que é o exercício. Ou seja, quando a gente começa a aumentar a demanda de carga de exercício, tem uma série de pathways que ele fala, né, que são caminhos, que são circuitos, vamos colocar assim, que seriam responsáveis pela essa regulação do crescimento muscular. Um caminho que ele cita, que é muito interessante, é o caminho ligado ao AQT-mTOR. Esse caminho, segundo o Schofield, é um ator principal do crescimento muscular. Por quê? Porque ele tem uma função de propiciar um efeito metabólico anabólico e inibir o catabolismo. Mas ele chama atenção, ele fala que ainda não está muito totalmente elucidado. Então, esse AQT/mTOR seria um caminho, um pathway de propiciar um efeito muito grande anabólico e inibir o catabolismo, que é a degradação. Um outro caminho que ele cita, que é muito interessante, é essa MPAQ. Né? Ele fala o seguinte, ele fala que essa MPAQ ela se demonstrou uma grande produtora do redox, ou do óxido nítrico. E aí ele fala que toda vez que a célula muscular é colocada sob estresse, ou seja, sobre o exercício, né, essa MPAQ ela tem uma rápida resposta adaptativa das fibras, modulando o crescimento e a diferenciação das fibras musculares. Então isso é muito interessante. O caminho de cálcio dependente estaria ligado também à geração de mediadores hipertróficos. E aí eu estaria estimulando as fibras não, as células satélites. Então seria um grande papel, teria um grande papel também na hipertrofia. O IGF-1 já é bem discutido e outros hormônios também são discutidos aí como causas da hipertrofia muscular. Uma causa também que ele coloca, e nesse mesmo texto, nesse mesmo artigo, seria a hipóxia local, né? Hipóxia ou redução do fluxo local. E aí ele cita um estudo de Takarada, que pegou pacientes em leito e fez oclusão vascular por 2 dias consecutivos. E ele percebeu que os pacientes que sofreram oclusão vascular tiveram a atrofia muscular diminuída, né? Ou seja, atenuaram aquela atrofia muscular. Aí, no outro estudo, ele combinou exercícios com oclusão vascular, ou seja, hipóxia, e 50% da carga, ele chamou de baixa intensidade, e pegou 2 grupos e colocou baixa intensidade sem oclusão e alta intensidade sem oclusão. Após 16 semanas, ele comparou os grupos, foi um grupo de 24 mulheres, e ele comparou. Quando ele verificou a diferença do grupo com oclusão a 50% e o grupo sem oclusão a 50%, o grupo com oclusão a 50% teve um resultado muito similar em relação ao tamanho de área de seção transversa, muito parecido com a alta intensidade ou moderada intensidade a 80% sem oclusão. Ele chama atenção também para essa hipóxia em relação à quantidade de lactato que é produzida quando o músculo está em hipóxia, né? E isso poderia causar um inchaço da célula. E uma outra coisa que ele fala é que ele chama atenção, né? Que é muito importante, é que o aumento dessa
causado pela essa hipóxia local pode durar até mais de 24 horas, ou seja, o músculo pode estar em síntese proteica até mais de 24 horas. Então, isso é muito interessante. E, por último, ele chama atenção por um fator muito interessante, que logo depois que você interrompe a oclusão, há uma hiperatividade da circulação. Isso poderia também ocasionar um aumento do fluxo, né, posteriormente, causando também um inchaço da célula e aumento do óxido nítrico também, que o óxido nítrico, como eu já falei, tem uma relação direta com a ativação de células satélites e proliferação das células satélites também. Então, é muito interessante o entendimento dessas causas, né, e compreender um pouco mais além do que o Guyton traz para a gente. A hiperplasia muscular, o Guyton coloca lá, é o aumento de número de fibras musculares. Então, teria aumento do número das fibras. Não confirmado em seres humanos. Quando eu olho para o texto do Schofield, ele fala que, apesar de ter sido evidenciada em animais, a hiperplasia muscular, a hipertrofia muscular é complicada de ser de fato confirmada. Mas, se ela existir, se ela de fato existir, que ele acredita que possa existir, ela interfere muito pouco no aumento da seção da área transversa. Tá? Então, isso que ele coloca no texto dele é um artigo de 2010, em comparação com Guyton, que é um livro de 2011, tem poucas informações do Guyton, e esse artigo traz algumas informações além que podem nos auxiliar a entender um pouquinho mais quais são as causas da hipertrofia muscular. Na atrofia, o que vem a ser a atrofia? A atrofia é a perda da massa muscular. E aí, ele coloca, é um livro do Shaw, que é Estudos Avançados, Experimentais Avançados em Medicina e Biologia, de 2020, ele fala que quando a pessoa apresenta limitação do movimento, né, ela acaba tendo uma redução do volume muscular, que pode estar relacionado à idade ou pode estar relacionado à falta de estímulo, né? Então, a atrofia muscular está relacionada também com o fator da idade. Existe uma atrofia relacionada à idade. Alguns autores chamam isso de sarcopenia, né? Que é a perda de massa muscular decorrência da idade. E outras por falta de estímulo. E aí, quais seriam as causas que o Guyton destaca? A degradação ela é maior que a síntese, a falta de uso e, por último, que é o grau mais severo de atrofia, quando há desnervação. Ele perde a inervação e aquele músculo passa a não conseguir mais ser ativado. Mas ele chama atenção para algumas coisas. Ele fala o seguinte, esse livro do Shaw. Ele fala que a atrofia muscular é mais comum em pacientes não fisiológicos. Ele chama em condições não fisiológicas, que é fisiológicas normais, né? Que é o jejum, o câncer, o diabetes, a sepsemia, quando é infecção generalizada, e insuficiência renal crônica. Ele chama. E uma condição também são as pessoas que fazem viagem para a Lua, ou fazem viagens para a atmosfera terrestre, né? E vão ficar por um período lá fora, sem a gravidade, pode gerar atrofia muscular também. E ele trouxe uma categorização da atrofia muscular. E ele chamou isso, ele tem 3 tipos de categoria. Atrofia muscular neurogênica, atrofia muscular miogênica e atrofia muscular por desuso. Então, a atrofia muscular neurogênica tem um dano no tronco cerebral, nas células da medula espinhal ou em nervos periféricos. E aí ele traz como exemplo as neuropatias periféricas,
que são decorrentes até do diabetes, né? Então, pessoas que têm diabetes podem apresentar neuropatias periféricas e podem ser acometidas por atrofia muscular neurogênica. Ele traz para a gente a forma de você identificar esse tipo de atrofia muscular, que seria pela biópsia muscular e pela eletromiografia, e dá alguns exemplos também de outras patologias, como a síndrome de Guillain-Barré e a esclerose amiotrófica lateral. São doenças que causam atrofia muscular neurogênica, que seria uma atrofia dos fascículos e diminuição da seção transversa. Quem não lembra o que é fascículo tem que olhar as videoaulas anteriores aí sobre o sistema muscular, onde a gente fala o que é fascículo. A atrofia muscular miogênica está ligado a doenças com mutações genéticas. E as distrofias musculares são um grande exemplo de doenças genéticas que causam atrofia muscular miogênica. Tá? Geralmente essas condições elas são causadas por fatores genéticos, né? Uma das mais conhecidas é a distrofia muscular de Duchenne. Essas doenças elas ocorrem por paralisação da musculatura estriada esquelética, uma atrofia da musculatura de membros inferiores e vai subindo para as cinturas superiores, né? Cintura escapular, cintura pélvica, depois escapular. A pessoa vai perdendo a movimentação até ela perder todo o controle autonômico da musculatura que envolve a musculatura respiratória, etc. Então, isso seria a atrofia muscular miogênica. E a atrofia muscular por desuso seria, o próprio nome já diz, né? A pessoa para de fazer a atividade ou por uma condição de estar em uma UTI, por exemplo. A gente tem os exemplos aí da Covid agora, na pandemia. Tivemos pessoas internadas em UTI por um longo período, né? E saem muito debilitadas e aí com fraqueza muscular por estarem numa condição de hipocinesia, né? Então, pacientes de UTI, e aí como eu falei, né? Pessoas que viajam fazem viagens interplanetárias, né? Elas também podem ter essa condição pela falta da gravidade e ocasionar essa atrofia por desuso. Então, nessa condição de atrofia por desuso, né, a gente tem um afinamento da fibra muscular e temos uma maior degradação em relação à síntese proteica. Tá? Então, basicamente, a gente encerra por aqui. A próxima videoaula de sistema muscular eu vou falar do sistema neuromuscular associado com o sistema nervoso, sistema muscular associado com o sistema nervoso, e vou estar falando de propriocepção e os nossos sensores musculares e articulares no controle do movimento humano. Então, até a próxima, um abraço, tchau, tchau.